inscreva-se no canal, aperta no like, comenta aí no vídeo e compartilha esse vídeo. Me ajuda a espalhar essa mensagem pelo mundo inteiro para que muito mais gente seja impactada. Este é um trecho do livro Como Ressuscitar os Mortos, um guia prático para o poder da ressurreição, de Tyler G. Johnson. Neste trecho, o autor trata de perguntas sobre a morte e a ressurreição dos mortos. Convido você a ouvir o audiolivro completo aqui no canal Verdade da Palavra. A playlist do livro está na descrição. Perguntas sobre ressurreição. Tyler G. Johnson. Para que você tenha fé em situações de ressurreição dos mortos, precisa ter certeza da vontade de Deus para saber que está orando de acordo com o céu. A fé vem em tal lugar. Qualquer um que tenha estudado as Escrituras sobre a vontade de Deus, referente à cura divina, chega ao entendimento de que é sempre a vontade de Deus curar. É sempre a vontade de Deus curar. Não é diferente com a ressurreição dos mortos. É sempre o desejo de Deus ressuscitar os mortos, independentemente da idade, motivo da morte ou como a família se sente ao trazer a pessoa de volta. A vontade de Deus foi demonstrada plena e exatamente na vida de Cristo. Cada vez que Cristo encontrava os falecidos, ele os ressuscitava. Assim, a vontade de Deus é clara. Portanto, comece a orar, pois você tem um destino a cumprir. Se essa visão ainda parecer estranha, continue ouvindo este audiolivro. Você terá uma visão mais completa do coração de Deus ao ressuscitar os mortos, ao continuar ouvindo este capítulo. Quando é a vontade de Deus que uma pessoa seja ressuscitada dentre os mortos e quando não é? O parágrafo acima deveria ter respondido suficientemente a esta pergunta, mas se não, aqui estão alguns insights adicionais de simplicidade. Jesus encarnou a vontade de Deus. Toda vez que as Escrituras registram Jesus entrando em contato com uma pessoa morta, ele a ressuscitava. Seja como Jesus e cumpra a vontade do Pai para trazer vida aos mortos. Deus te disse para ressuscitar os mortos. Ele não ordenaria que você fizesse algo que ele já não tenha feito. Então apenas concorde com ele e comece a orar pela ressurreição dos mortos. Além disso, não se satisfaça apenas orando para ressuscitar os mortos. Ore até ressuscitar os mortos, porque ele não nos disse para tentarmos ressuscitar os mortos, mas para ressuscitarmos os mortos. Não seja duro consigo mesmo quando alguém não for ressuscitado, mas continue em uma postura de fé até que alguém seja. Trata-se de ser fiel ao nosso Rei e deleitar-se em fazer o que ele diz para fazer. Ressuscitar os mortos é uma alegria. Será que uma pessoa é velha demais para ser ressuscitada? Essa era uma pergunta minha anos atrás. Visto que é uma questão resolvida, que Deus deseja ressuscitar os mortos, existe um limite para a idade de alguém para se qualificar para a ressurreição? Parecia que, se alguém tinha 95 anos, deveríamos deixá-lo ir porque ele viveu uma vida longa e plena, certo? Encontrei versículos no Antigo Testamento que diziam que deveríamos viver por 70 a 80 anos, pelo menos, nesta vida. Embora esses versículos me dessem um padrão alto, Jesus nos deu um padrão ainda mais alto. Jesus disse que veio para dar vida abundante. Ele também ressuscitou pessoas que já haviam sido enterradas. Ver Mateus 27, versículos 52 e 53 e João capítulo 11. Embora o padrão do Antigo Testamento, da Antiga Aliança fosse alto, o padrão de Jesus era ainda mais alto. Ele nos mostrou que a velhice não afeta o desejo de Deus de ressuscitar os mortos. É lindo, não há limite de idade. Novamente, toda a questão gira em torno de Jesus derrotando a doença e a morte quando ele morreu na cruz. Não raciocine de forma natural, decidindo arbitrariamente se alguém é velho demais para ressuscitar dos mortos
ou não. Se você está lidando com alguém que tinha 100 anos e morre de insuficiência cardíaca, você recebe permissão do céu, até mesmo é comissionado para orar pela ressurreição dela. Minha bisavó, uma poderosa mulher de Deus, tinha 93 anos quando teve uma grave insuficiência cardíaca. Após o ataque inicial, o coração de Ted estava vazando em 4 lugares, seu estômago estava sangrando e seus pulmões não estavam funcionando corretamente. Ted era o nome de sua bisavó. Ela estava em uma máquina de respiração e mais de um médico nos disse para nos prepararmos para sua morte. Ela realmente morreu por um período de tempo, mas os médicos conseguiram reanimá-la. Depois disso, ficamos esperando os médicos passarem pelo corredor a qualquer momento e nos contar as novidades. 1,5 se passou com ela no hospital, neste estado. As pessoas que conheciam a vovó já tinham começado a deixá-la partir, mas agora estavam praticamente fazendo as malas e indo para o funeral. Fiquei muito aborrecido e minha esposa e eu decidimos que iríamos invadir o quarto dela para orar. Estávamos na UTI e precisávamos vestir aventais hospitalares para não comprometer seu estado frágil com germes. Com nossas máscaras e luvas, começamos a orar. A presença do Senhor apareceu, nós descansamos nela e então partimos. Oração é presença e podíamos senti-la densa na sala. Sabendo que tínhamos feito o que precisávamos, saímos do quarto dela e saímos do hospital. Meu avô acenou solenemente para nós enquanto nos afastávamos do hospital, pensando que sua mãe não duraria mais que algumas horas. Fisicamente, ela estava em um lugar delicado há mais de 1,5 e naquele momento, o pensamento de sua recuperação estava longe da mente de qualquer pessoa. 2 dias depois, entrei na casa da minha bisavó e fiquei surpreso ao vê-la em seu quarto, consciente, alerta, não deitada, mas sentada com um grande sorriso no rosto. Eu não a cumprimentei adequadamente, mas deixei escapar. "A senhora está em casa?" de surpresa. Ninguém tinha me dito que ela estava de volta em sua casa, muito menos se sentindo melhor. Por alguma razão, vovó se recuperou de repente e foi mandada para a casa do hospital. No momento deste escrito, a bisavó de Ted ainda está viva. Raramente encontrei fé como a dela. Toda vez que oramos juntos, posso sentir a doce presença de Jesus enchendo o ambiente. Se tivéssemos acreditado que a idade afeta a vontade de Deus relativa a alguém que está sendo curado ou ressuscitado dos mortos, não teríamos orado com fé por Ted. Se não tivéssemos orado por Ted, não posso ter certeza de que teríamos podido desfrutar dela todo esse tempo. Mas porque sabíamos que a doença nunca foi a maneira de Deus tirar alguém desta terra, nós ficamos na fé e funcionou. Pode causar menos sofrimento e dor quando uma pessoa idosa morre, quando comparada à morte de uma criança, mas isso nega o fato de que ambos ainda estavam em contradição com a vontade de Deus. É mais fácil emocionalmente se desapegar de uma pessoa mais velha porque ela viveu uma vida plena, mas se alguém viveu uma vida plena ou não, não deve ser o que nos motiva a ressuscitar os mortos ou não. Geralmente, estamos mais motivados a querer ressuscitar uma criança de 5 anos porque ela ainda não experimentou as alegrias da vida. Mas se orarmos com base em nossa racionalização emocional e não pela vontade de Deus, nunca ressuscitaremos os mortos. A fé vem do conhecimento da vontade de Deus, não das emoções. Você deve conhecer a vontade de Deus. Você deve conhecer a vontade de Deus para produzir a verdadeira fé. Você conhece inquestionavelmente a vontade de Deus referente à ressurreição dos mortos? Sem uma firme convicção da vontade de Deus referente à ressurreição de mortos, suas emoções te lançarão como uma onda no mar e você não terá a fé violenta necessária para ressuscitar os mortos. Se é a vontade de Deus ressuscitar os mortos, quando é a vontade de Deus que esta vida terrena termine? Algumas pessoas raciocinam que, se continuarmos ressuscitando as pessoas dos mortos, elas nunca irão para o céu e continuarão a envelhecer cada vez mais. As pessoas
realmente usaram esse raciocínio como base para não ressuscitar os mortos. Hilário. Em primeiro lugar, eu não me importaria de viver até os 700 anos como os caras da Bíblia viveram. Você poderia fazer muito no ministério em 700 anos. Mais ministério a Deus e às pessoas resulta em mais recompensas do outro lado. Não há desvantagem. Concedido. O Natal e os aniversários seriam um punhado por causa dos quase milhares de filhos e netos para os quais você teria que comprar presentes. Mas você realmente ganharia dinheiro no Dia dos Pais e das Mães. Tudo bem, você pode rir, não fique solene com essas coisas. Mas falando sério, deixando de lado o ponto acima, o objetivo da ressurreição dos mortos é entrar na plenitude da vontade de Deus para nossas vidas. Ele deseja que vivamos e não que morramos. E Ele até nos deu uma porta dos fundos através de Cristo, morrendo por nós, para que não precisássemos morrer. Mesmo antes de Cristo, Enoque e Elias experimentaram isso, registrado na Bíblia. Eles deixaram a terra e entraram nos reinos do céu sem experimentar a morte. Pela fé, Enoque foi tirado desta vida para não experimentar a morte. Não pôde ser achado porque Deus o havia levado. Hebreus capítulo 11, versículo 5, versão King James. E Elias subiu ao céu num redemoinho. Segundo Reis capítulo 2, versículo 11. Acredita-se que o fenômeno de deixar a terra sem morrer tem acontecido com muitas pessoas na história, não apenas com Elias e Enoque. Embora, obviamente, não haja nenhuma prova tangível disso. Como pode haver prova quando eles são retirados da terra? O próprio Cristo aprendeu a subir ao céu sem ter que usar o portão da morte. Ele havia morrido uma vez e isso era o suficiente. Deus deseja que nunca tenhamos a experiência da morte, mas que simplesmente passemos desta vida para a próxima. É mentira que a única maneira de chegar ao céu é pela porta da morte. A morte não faz parte de sua herança. As pessoas são capazes de viver a plenitude de seu destino diante de Deus quando os anos de suas vidas são estendidos e, por sua vez, Deus recebe ainda mais glória. Somos pessoas que deveriam ansiar pelo céu, pois é o nosso verdadeiro lar, mas desejam ainda mais ficar, cumprir a vontade de Deus na terra e desfrutá-lo agora, não apenas mais tarde. Lembre-se, foi Jesus que orou para que não fôssemos tirados do mundo, mas que o Pai nos protegesse do maligno. Ver João capítulo 17, versículo 15. E se eles não quiserem voltar? Inúmeras vezes, as pessoas que oraram por ressurreição dos mortos me disseram que sentiam que a pessoa por quem estavam orando não queria voltar quando chegasse ao céu. A ERM, Equipe de Ressurreição de Mortos, é questionada regularmente sobre como lidar com esse tipo de situação. Nota do tradutor. As siglas em inglês é DRT, Dead Rising Team, que foi optado substituir durante a tradução pelas siglas ERM, Equipe de Ressurreição de Mortos, para melhor compreensão do leitor. Embora eu entenda o desejo das pessoas de saber por que suas orações de fé não se manifestaram e trouxeram a pessoa de volta à vida, minha resposta a elas é bem simples. Sabemos que a maioria das pessoas gostaria de ficar no céu quando chegasse lá. Isso é óbvio. Sem mais dor, contenda, oposição demoníaca, doença e morte torna essa escolha uma decisão sem cérebro. Então, se as pessoas que querem ficar no céu desempenharam um papel tão importante na determinação do resultado da ressurreição dos mortos, como tantas pessoas ressuscitaram os mortos ao longo da história e nos dias atuais? As orações dos santos do passado, ou as orações do próprio Jesus, arrastando as pessoas para fora do céu, chutando e gritando, ou uma pessoa que tem a capacidade de escolher ficar no céu, não tem tanto peso no reino espiritual quanto acreditamos que tem? Além de ser um conceito antibíblico, acreditar que as pessoas podem ou não querer voltar à Terra depois de morrer não é uma maneira eficaz de ter fé para ressuscitar os mortos. Hebreus capítulo 11, versículo 6, nos diz que é impossível agradar a Deus a não ser pela fé. Isso significa
que a única maneira de agradar a Deus é pela fé. Gostaria de sugerir que todo o foco de nossas vidas gira em torno de agradar a Deus. O aspecto mais básico e imperativo de seu relacionamento com Deus é prejudicado se a fé não for parte da equação. Isso significa que qualquer crença que tenhamos que não nos leve à fé é, no mínimo, contraprodutiva, mas muito provavelmente até mesmo nos afastando do nosso destino e prejudicando a capacidade dos outros de agradar a Deus, de ter fé no processo. É por isso que a questão das pessoas acreditarem que os outros têm a opção de voltar é tão importante. Ela faz com que as pessoas se desviem do comissionamento de Cristo e aceitem uma desculpa antibíblica. De fato, as histórias que ouvi sobre alguém morrendo e indo para o céu, onde elas têm a opção de voltar ou não, na maioria das vezes, o Senhor está encorajando a pessoa a não ficar no céu, mas voltar à terra para trazer mais do reino para este reino. Estranhamente, essas mesmas histórias são as que as pessoas trazem para invalidar nosso comissionamento de ressuscitar os mortos. Eu tenho que lembrá-las que era Deus que estava tentando convencer a pessoa a voltar para a terra, e não Deus que estava dando a escolha de ir para o céu ou não. Na verdade, eu ouvi falar do Senhor bloqueando o caminho para o céu para que as pessoas pudessem ouvi-lo sobre por que elas precisavam voltar para a terra, pois elas queriam realmente entrar impulsivamente. O problema de acreditar que uma pessoa pode ou não querer voltar é isso que se torna o trunfo contra a oração perseverante que muitas vezes está associada à ressurreição dos mortos. Não podemos ser um povo que é facilmente influenciado pelo que Jesus nos disse para fazer, que é ressuscitar os mortos. Percebi que, infelizmente, muitas vezes as pessoas têm mais fé no fato de que acreditavam que uma pessoa não queria voltar à terra do que Deus lhes disse para ressuscitar os mortos. Por favor, entenda, eu percebo que há pontos em que o Senhor fala conosco e paramos de orar por uma ressurreição. Mas mesmo quando isso acontece, não precisamos encontrar respostas para nossas perguntas sobre por que uma pessoa não foi ressuscitada. Não sabemos por que alguém não foi ressuscitado quando exercemos cada grama de fé que tínhamos. Mas, ao não responder às perguntas, ao simplesmente ainda acreditar que Deus queira ressuscitar aquela pessoa dos mortos, embora ela não tenha ressuscitado, preservamos nossa fé. Há muitas perguntas sem resposta com as quais vivemos como cristãos. Precisamos saber como e quando dizer não sei. Precisamos ser um povo que ainda pode ter fé em meio a muitas perguntas sem resposta. Devemos ser um povo fundamentado, enraizado, incapaz de ser movido de nossa convicção da boa vontade de Deus. Certa vez, uma grande amiga minha se aproximou de mim e me disse que sua mãe estava perto de morrer. A mãe dela estava totalmente em paz com a morte, até queria que isso acontecesse. Era idosa e, compreensivelmente, estava pronta para partir. Minha amiga sentiu que se ela orasse para ressuscitar sua mãe dos mortos, estaria desonrando sua mãe, mas também queria seguir a ordem de Jesus em Mateus 10, versículo 8, de ressuscitar os mortos. Ela estava presa. Eu entendi o aperto em que se encontrava, mas olhei para ela e com um sorriso no rosto disse: diga à sua mãe que não é tudo sobre ela. O ponto que eu estava dando à minha amiga era que ainda há muito trabalho a ser feito na terra para Jesus, e sua mãe tinha um papel a desempenhar em Jesus, recebendo a glória que ele merece. Há almas a serem ganhas nesta vida, esteja você no ensino médio ou em uma comunidade de aposentados. O mundo precisa de você, independentemente da sua idade. As pessoas ainda precisam de Jesus e os campos estão brancos. É compreensível que algumas pessoas prefiram ir para o céu em vez de serem ressuscitadas dos mortos. Este reino terrestre não é exatamente o lugar mais fácil para existir. Regularmente, os doentes ou moribundos dirão à família para não ressuscitá-los ou orar na tentativa de ressuscitá-los dos mortos, porque estão prontos para ir para o céu. Na maioria das vezes, quando fazem esse pedido, estão velhos, cansados, com dor ou até mesmo desistiram da esperança
de que as coisas melhorem nesta vida. Como nossos entes queridos se sentem é compreensível, mas vou te contar um segredo. Isso não pode mudar o objetivo de nossas orações. Não deixe que seu ente querido mude o que seu rei te disse para fazer. Se eles morrerem, não saberão se você fez uma oração de ressurreição de qualquer maneira. Se descobrirem, será porque eles foram ressuscitados, e não vão reclamar com você, porque Deus não fará o milagre pela metade. Deus os ressuscitará dos mortos, mas também curará o problema que os levou à morte. Os idosos se sentirão diferentes ao serem ressuscitados, se souberem que serão ressuscitados com saúde, sem dor e com uma visão e um propósito renovados na terra. E é isso que Deus gosta de fazer. Não é nosso trabalho decidir se alguém quer voltar ou não. Nosso trabalho é ter fé e depois ressuscitar os mortos. Jesus não disse: cure os enfermos, expulse demônios, purifique os leprosos e ressuscite os mortos, mas somente quando eles não quiserem ficar no céu, hein? Jesus não ressuscitou todas as pessoas entre os mortos. E João Batista, hein? Este é um ótimo ponto. Se Jesus encarna a vontade de Deus e ele não ressuscitou João Batista dos mortos, então podemos deduzir que nem sempre é a vontade de Deus ressuscitar os mortos. Mas esta é a imagem completa. Jesus não curou todos os que estavam doentes em sua época, mas curou todas as pessoas que vieram a ele para serem curadas. Ele até curou aqueles que não foram capazes de vir a ele quando alguém veio em seu favor. Podemos deduzir disso que Deus deseja que todos sejam curados, mas muitas vezes a cura não acontecerá até que venhamos a Jesus, ou alguém o faça em nosso nome. Muitas vezes, nos evangelhos, alguém exerceu alguma medida de fé e Jesus sempre os atendeu em seu pedido. Este princípio é o mesmo referente à ressurreição dos mortos. Qualquer um que veio a Jesus e queria que seus mortos fossem ressuscitados, ele os ressuscitou. Qualquer um que Jesus encontrou que havia sido afligido pela morte, Jesus os ressuscitou. Jesus demonstrou a vontade do Pai através de seu estilo de vida. Assim, ao lidar com a morte de João Batista, temos que nos perguntar: se alguém, uma pessoa, tivesse pedido a Jesus para ressuscitar João dentre os mortos, será que ele o faria? O resto da vida de Cristo parece confirmar que ele o teria feito sim. Em vez de acreditar que o Pai arbitrariamente quis que João permanecesse morto, quando Jesus sempre demonstrou e ensinou o contrário, vamos considerar que a falta não estava do lado de Deus, mas do homem. Se Jesus curava os doentes de qualquer um que pedisse por isso, mesmo que em nome de outros, tudo o que seria necessário para Jesus ressuscitar João dos mortos seria que um dos discípulos simplesmente pedisse a ele. A realidade é que os discípulos provavelmente ainda não estavam convencidos de que sempre foi a vontade do Pai dar vida. Então, não pensaram em pedir isso. E ninguém mais pensou em pedir também, pois João não tinha família, portanto, sem nenhuma esposa ou filhos para se desesperar por ele. Além disso, devemos levar em consideração como João morreu e a permanência que isso pode comunicar às pessoas que ainda não estavam convencidas de que nada é impossível para Deus. Não é um desafio para Deus anexar uma cabeça a um corpo, nem está fora do que ele se permite fazer. Lembre-se, servimos a um Deus que criou o homem simplesmente tirando-o do pó. Ele tem tantas habilidades criativas que pode fazer carne do pó. Uma cabeça separada de um corpo não é grande coisa para ele. No entanto, poderia ter sido um grande destruidor da fé para as pessoas nos dias de João. Para encerrar, se alguém tivesse crido na ressurreição de João, os evangelhos pintam um cenário que sugere que Jesus teria ficado mais do que feliz em ressuscitá-lo. Apenas creia. Você está dizendo que a morte é completamente ruim? A distinção entre Deus e a morte é nebulosa aos olhos da Igreja. Temos tido uma visão interessante de Deus, acreditando que, em algum nível, ele trabalha ao lado da morte ou a usa para realizar sua vontade na Terra.
Revelamos essas crenças do nosso coração quando dizemos coisas como Deus os levou, ou Deus conta os nossos dias e chegou a hora deles, ou o julgamento de Deus caiu sobre aquela cidade, ou Deus recolheu essa pessoa. Além disso, como lemos certas situações no Antigo Testamento, deixa muito claro que acreditamos que Deus usou a morte para cumprir seus propósitos. O dilúvio, as pragas do Egito, o genocídio de grupos de povos inteiros pelos israelitas, e a lista continua. Independentemente de qual denominação vivemos ou de qual postura teológica assumimos ao ler a Bíblia, uma crença que todo cristão mantém até certo ponto é que Deus usa a morte para cumprir seus propósitos, ou pelo menos o fez no passado. Quando a equipe de ressurreição de mortos começou, eu racionalizei que a morte não era totalmente ruim, mas uma porta de entrada para nossa eternidade com Deus. Concentrei-me na diferenciação entre morte prematura e morte, ressaltando que a morte prematura não era de Deus, mas a morte poderia ser se estivesse no contexto certo, sem doença envolvida, circunstâncias pacíficas, etc. Mas essa visão estava incompleta, atacando involuntariamente o caráter de Deus. Isso é porque as Escrituras dizem que Satanás tem o poder da morte. Repito, Satanás tem o poder da morte. Ver Hebreus capítulo 2, versículo 14. Se Satanás tem o poder da morte, isso significa que sempre que alguém morre, pacificamente ou não, com doença ou não, Deus não o iniciou, porque você não pode dar o que não tem. Se Deus não guardou o espírito da morte, isso significa que Deus não tinha morte para dar. Significava que o espírito da morte não estava andando com o Pai no céu como um assassino de prontidão, preparado para ser enviado a qualquer um que precisasse de um fim ao estilo da máfia. Significa que Deus é incapaz de fazer qualquer coisa exceto aquilo que dá vida. Eu tive que chegar à conclusão de que a morte não é colaboradora de Deus, ou seja, ela não trabalha para Deus. Honestamente, esta foi uma pílula difícil de engolir. Significava que Deus nunca matou, jamais, no Antigo Testamento ou no Novo. Se ele não o faz agora, e ele é o mesmo ontem, hoje e para sempre, isso significa que ele nunca usou a morte para cumprir seus propósitos. Isso ia contra tudo que eu havia aprendido no cristianismo. Eu tive que voltar ao exemplo de Jesus, que era e é a representação exata de Deus, ver Hebreus capítulo 1, para entender essa verdade. Jesus é sempre a resposta. A Escritura é clara que Deus não é o guardião do espírito da morte. Satanás é que é. Portanto, Deus não usa a morte para trazer sua vontade. Aquele que tem o poder da morte, a saber, o diabo. Hebreus capítulo 2, versículo 14. Paulo nos diz que Jesus não trabalha ao lado da morte, mas em oposição a ela. De fato, Jesus veio para destruir a morte, que o homem deixou entrar no mundo, não Deus. Visto que a morte veio por um homem. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 21. Além disso, Paulo afirma claramente que a morte é uma inimiga do rei e de sua noiva, não uma amiga. O último inimigo a ser destruído é a morte. 1 Coríntios 15, versículo 26. Se Deus não trouxe a morte ao mundo e seu Pai enviou Cristo para destruir a morte, então é claro que, de acordo com Cristo e os escritores do Novo Testamento, Deus não faz parceria com o diabo usando a morte para realizar seus propósitos. Deus é incapaz de fazer certas coisas, mas apenas coisas que trabalham contrariamente à bondade de sua natureza. Guarde bem essa frase. Assim, como Deus é incapaz de mentir, Tito 1, versículo 2, ele é incapaz de usar a morte para cumprir seus propósitos. Jesus é, na verdade, a fonte da própria vida, através da qual todas as coisas vivem. Ver João capítulo 1, versículos 3 e 4.
Ele não é Deus com a personalidade divina, usando a morte para cumprir sua vontade em um momento e sendo a fonte de vida no outro. Deus só trabalha através da vida, portanto, ele não usa a morte. Porque Deus ordenaria ao seu povo com "não matarás" e em seguida se contradiria violando esse mandamento? Nosso Deus não é um hipócrita, é? Alguns racionalizam que certas facetas da natureza de Deus, como sua justiça e santidade, são infringidas se Deus for visto como holisticamente bom e não usar a morte para cumprir seus propósitos. Mas a justiça do homem parece diferente da justiça de Deus. A justiça do homem parece punir aquele que cometeu o erro, mas a justiça de Deus parece curar aquele que foi injustiçado. Jesus nunca foi ferir aquele que feriu, mas curou aquele que foi ferido. Em outras palavras, a justiça de Deus tem mais a ver com restauração do que punição. Assim, descobrimos que o Pai é exatamente como Cristo, de natureza não violenta, que prefere ser morto a ter que matar. Escolher agir através da não violência não é escolher ser fraco, mas escolher ser forte. Não é preciso coragem ou poder para matar. É preciso coragem para amar e semear bondade, apesar da intimidação, dos espancamentos, das ameaças, do assassinato. São necessárias as formas mais superiores de bravura para não descer ao seu padrão levantando o punho. Foi preciso muita coragem, bravura e honra para fazer como Cristo fez e ser morto em vez de matar. Em qualquer momento da história em que os homens procuraram ver uma situação mudada pela resistência passiva ou protesto não violento, a situação foi drasticamente alterada a seu favor e geralmente afetou nações inteiras no processo, se não o mundo inteiro. Mandela passou da prisão a presidente em questão de semanas. Martin Luther King Jr. trouxe paz onde havia agitação e ódio, e tudo sem disparar uma bala. Gandhi conseguiu expulsar a Grã-Bretanha da Índia e de volta à sua terra natal, simplesmente jejuando, e nunca usou o assassinato para promover seus planos. São Telêmaco é creditado por parar os jogos de gladiadores em Roma e eventualmente no mundo, simplesmente implorando aos próprios gladiadores no ringue, mantendo sua convicção não violenta, mesmo depois de terem aberto sua barriga. Nenhum punho foi levantado, nenhum sangue foi cobiçado, nenhum exército foi reunido, mas o poder estava presente. A não violência não implica impotência. Situações impossíveis se curvaram a esses homens de resistência não violenta. E, inversamente, sempre que na história um homem empunha a espada na tentativa de mudar uma situação através da violência, geralmente olhamos para o passado com vergonha, agora admitindo seu erro. Dietrich Bonhoeffer, um cristão dedicado e teólogo astuto que viveu na Europa durante o governo dos nazistas, falhou miseravelmente em sua tentativa de assassinar Hitler. Obviamente, Deus não estava na tentativa de assassinato. O Bonhoeffer teria conseguido. No entanto, se uma pessoa seguir os ensinamentos de Jesus, ela sempre será triunfante. Os ensinamentos de resistência passiva de Jesus são tão poderosos que, independentemente de você ser cristão ou não, Gandhi como exemplo, eles funcionam. Por outro lado, se você assumir uma mentalidade jihadista contra a carne e o sangue em qualquer grau, ela não apenas falhará, mas criará uma situação que você e as gerações futuras um dia olharão para trás com pesar. Não me entenda mal. Eu sou o primeiro a torcer em um cinema quando o bandido finalmente consegue o que estava vindo para ele e morre. Também estou muito feliz por Adolf Hitler não estar mais vivo, mas não posso negar que minha disposição e inclinação em relação a como a justiça deve ser está em forte contraste com o que Jesus ensinou e demonstrou. Jesus nos deu as formas mais poderosas de mudar as circunstâncias: amor e perdão. Essas duas ferramentas de guerra do céu destroem a teia da escuridão espiritual, que é a força por trás de qualquer problema real na Terra. A resistência não violenta não significa recuar do inimigo, mas atacar diretamente seu acampamento. A justiça e a santidade de Deus são facetas muito reais
e maravilhosas de sua natureza. Ele é santo e justo, mas em vez de serem traços mutuamente exclusivos de Deus, a santidade e a justiça de Deus estão sempre em submissão à maior realidade e faceta de Deus, o seu amor. Todos os aspectos de sua natureza, como sua santidade e justiça, fluem da realidade maior de que Ele é bom. Quando nossa visão de Deus é primeiramente moldada pela santidade e justiça dele, ao invés de sua bondade e amor, começamos a esboçar uma imagem distorcida do Pai em nosso coração. No entanto, em forte contraste, quando lembramos que a santidade, a justiça ou qualquer outra coisa sobre ele são produtos naturais de seu amor, então não podemos distorcer seu caráter para corresponder à nossa compreensão de certas partes de seu caráter, como no caso de sua santidade e justiça. Então, à luz disso, o que dizer do genocídio cananeu, do dilúvio ou de situações na Bíblia, como as pragas do Egito? E as palavras que Deus falou a Moisés, para não lhes mostrar misericórdia e matar até o último homem, mulher e criança. Deus sancionou o assassinato como santo, embora ele tenha ordenado o contrário nos 10 mandamentos, mas apenas debaixo das situações corretas? Moisés foi o inventor inicial da Jihad, ou Guerra Santa, e não Maomé, como supomos? Dito de forma simples, você pode escolher os ensinamentos de Jesus, em quem ele revelou ser o Pai, ou você pode acreditar no que Moisés acreditou e escreveu sobre Deus. É sua escolha. Deus estava matando o tempo todo e estará no céu, Hebreus capítulo 3, versículo 8, ou nunca o fez. Espero que agora, em sua leitura deste livro, você nunca mais tenha um arsenal contra algumas das ideias, até mesmo nas Escrituras, que parecem que Deus foi o responsável por assassinatos em massa, envio de pragas e coisas do gênero. Por causa da natureza de Deus, a única opção impossível de interpretação para esses eventos é que Deus foi o responsável. Existem apenas duas opções para encontrar o responsável ao lidar com o mal. É Satanás ou o homem que causou a morte, os assassinatos, as doenças ou a destruição. Por exemplo, e se o pecado dos homens nos dias de Noé criou uma porta tão aberta para o inimigo que ele teve a capacidade de atingir toda a terra com o dilúvio? E se Deus alertou a humanidade sobre os planos do inimigo, mas apenas um homem estivesse ouvindo? E se Deus estiver preocupado com o pecado, não apenas porque é ruim, mas porque dá entrada ao inimigo para nos destruir e ele se importa com o nosso bem-estar? E se as pragas do Egito não foram provocadas pelo Senhor, mas Deus estava dizendo a Moisés o que o inimigo faria em seguida, esperando que o arrependimento ocorresse através do aviso para que Satanás não pudesse abandonar os seus planos? Ajusta com a nossa teologia, não é? Precisamos começar a nos aproximar das Escrituras, especialmente do Antigo Testamento, percebendo que o pecado dá entrada ao inimigo e Deus sempre quis preservar a vida, independentemente de como as Escrituras parecem ser lidas. Se não tivermos certeza de como lidar com as Escrituras, voltaremos ao exemplo de Jesus para afirmar nossa crença e recuperar nossa orientação. Sempre volte para Jesus, seu caráter, suas palavras e suas ações enquanto esteve na terra. Ele é o nosso exemplo mais claro do Pai. Alguns podem não gostar disso, mas Cristo é, na verdade, um exemplo mais claro de quem é o Pai do que as Escrituras podem nos dar, porque Jesus é Deus, as Escrituras não. Devemos deixar que a natureza de Deus determine as Escrituras, em vez de deixar que as Escrituras determinem a natureza de Deus. Além disso, Jesus não é definido por nossa compreensão de Deus. Deus é definido por Jesus. O único caminho para o Pai é através de Cristo, e reverter essa realidade descarta todo o ponto de Cristo vir à Terra e caminhar em meio à humanidade. Então, a morte é completamente ruim? Bom, lembre-se de que Deus criou o homem livre da morte. Não fomos criados para morrer. Foi a queda que começou a limitar a vida que o homem podia beber eternamente. Quando Cristo morreu, ele conduziu o homem de volta ao seu primeiro estado incorrupto. Isto é experimentado através da fé em Jesus. Existem pessoas na face da terra que acessaram essa verdade
e viveram por centenas de anos, literalmente. Você não precisa morrer, jamais. Creia e assim será. Vida abundante é vida sem fim. E há literalmente muitos versículos na Bíblia que afirmam que temos a vida eterna por meio de Cristo. A fé tira esses versículos do nosso entendimento tradicional de que eles estão se referindo apenas à nossa existência no céu e abre a disponibilidade para que eles se apliquem à nossa vida natural na terra. Jesus disse em João capítulo 11, versículo 26 que quem vive e crê em mim nunca morrerá. Em João 6, versículo 47, ele disse: quem crê em mim tem a vida eterna. Deixe-me esclarecer. Ele não disse que morreríamos e iríamos para o céu. Ele disse que nunca morreríamos. De fato, ele afirmou esse fato no versículo 50. Este é o pão que desce do céu, para que o homem coma e não morra. Lembre-se, Enoque e Elias terminaram suas vidas sem sepultamento ou morte. Foram homens que deixaram esta terra em estado de vida. Depende de você quanto tempo você quer viver na terra. Deus diz que você pode permanecer vivo o quanto quiser. Ele quer te ensinar a acessar os reinos do céu para que você possa ir e vir quando quiser e um dia ficar. Então, em vez de perguntar se a morte é ruim, devemos perguntar se devemos receber a bênção da vida eterna que Cristo comprou para nós com seu precioso sangue. A resposta é sim. Que testemunho para as nossas famílias, aos não crentes e para o mundo. Mas eu quero ir para o céu. Eu também. Viver é Cristo e morrer é lucro. Estamos indo para um lugar muito melhor, mas há trabalho a ser feito na terra para Jesus. Logo após Paulo escrever a passagem acima, em Filipenses capítulo 1, versículo 21, ele comunica se ele tivesse que escolher entre ficar na terra e colher glória para Deus ou ir para o céu, que é uma necessidade que ele fique na terra. A motivação de Paulo foi a mesma motivação que fez com que Jesus deixasse o céu e viesse a um planeta moribundo para sair com um bando de pessoas confusas, sujas e inglórias. Ele poderia ter ficado em um lugar perfeito, mas decidiu vir e dormir em uma manjedoura para animais. Nosso objetivo na Terra é trazer a Ele mais adoração e glória por estarmos satisfeitos pelo seu prazer de seu amor. Quando estamos vivendo na bem-aventurança do que Deus já realizou por meio de Cristo, nosso desejo de deixar esta terra é substituído pelo desejo de passar mais tempo com Jesus na terra, nos reinos de sua bondade e glória. Paramos de esperar pelo céu e começamos a experimentá-lo nesta vida. Mas se você não entende o que Cristo fez por você para que você possa tê-lo agora e ainda quer ir para o céu, então martirize-se. Não assuma um espírito de suicídio mascarado de santidade, mas viva de uma maneira que agite o inferno contra você e dê sua vida por aqueles que te perseguem. Os mártires na Bíblia não tiveram suas vidas tiradas deles, mas voluntariamente entregaram suas vidas, assim como o Cristo. Ver João capítulo 10, versículos 17 e 18 e capítulo 19, versículo 11. Ninguém pode tirar sua vida de você, a menos que você decida entregá-la. Jesus nos garantiu perseguição e, embora isso nem sempre signifique morte, pode significar em alguns países. Se você quer ir para o céu, viva radicalmente para Jesus e você terá uma boa chance de vê-lo em breve. Pregue o evangelho completo de Jesus em Meca durante o Ramadã e você provavelmente receberá uma passagem de ida para a sala do trono. Eita glória! Algumas pessoas mencionam o martírio como um exemplo da morte de uma pessoa que Deus aprova. Deus não envia pessoas à morte para que o glorifiquem. Já o homem, sim. Deus não é responsável pelas decisões do homem de matar os cristãos, mas ele honra e até recompensa aqueles que permanecem fiéis através de tal provação. Os cristãos às vezes confundem a capacidade de Deus de tirar coisas belas de situações horríveis, como Deus
causando situações horríveis para glorificar a si mesmo. A diferença entre os dois é vasta. Ele não é o encrenqueiro divino, ele é o governante divino, um pai que é incrivelmente habilidoso em limpar a bagunça de seus filhos. A ressurreição dos mortos e o martírio não são mutuamente exclusivos. Eles trabalham de mãos dadas. Embora eu acredite fortemente na ressurreição dos mortos, ficaria honrado em ser considerado digno de ser martirizado por minha fé. Com a contagem regressiva dos últimos dias e as cortinas do tempo chegando ao fim, ouviremos falar de mártires que morrerão pela espada de extremistas, depois ressuscitados por aqueles que acreditam no poder da ressurreição. Esses mártires são recompensados 2 vezes: a honra e recompensa do martírio, mas também a recompensa que vem de continuar fazendo ministério na terra. Para eles, é o melhor dos 2 mundos, literalmente. E aí? O vídeo tá uma bênção, né? Demais. Então, deixa eu interromper rapidinho o seu vídeo. Realizar todo esse trabalho dá trabalho, acredite, pois eu tenho que traduzir, gravar e editar. Mas eu amo fazer isso aqui. Como você já sabe, até o momento somos eu e o Senhor aqui, levando a você essas mensagens e livros maravilhosos. E da mesma forma que impactam a minha vida, tenho certeza de que tem impactado e mudado sua vida também. Quando eu encontro esses livros e materiais de graça disponíveis na internet, eu baixo. Porém, nem sempre eu encontro de graça. Os livros, principalmente, por serem internacionais, têm o seu preço em dólar. E até a data de hoje, o dólar está na casa dos R$5. Então tudo fica 5 vezes mais caro. Um livro que custa $20 fica mais de R$100. E eu preciso da sua ajuda. Por isso, se você tem sido abençoado por essa obra e quer ver ela crescer muito mais, com mais livros, autores, ministros, etc., eu te convido a patrocinar este trabalho. Através da sua contribuição, eu posso continuar a trazer muito mais material para o canal. Pessoas como o Pastor Chris, Kenneth Hagin, Charles Capps, Tyler D. Johnson, Andrew Wommack, Bill Johnson, Chris Vallotton e muitos outros ministros serão mais recorrentes aqui no canal, com mensagens e livros. Existe muito material que ainda não está disponível em português e eu decidi trazer para vocês, homens e mulheres de Deus que ainda nem são conhecidos no Brasil, porque não foram traduzidos. Então, te convido a contribuir através da chave Pix que está aparecendo aqui agora na sua tela e também no primeiro comentário fixado. Este é um ministério fértil e suas sementes serão multiplicadas, pois tenho orado individualmente por cada um que contribui. Para quem está fora do Brasil e não tem Pix no seu país, pode doar através do PayPal, pelo e-mail que também está aparecendo aí na sua tela. Tanto a chave Pix quanto o PayPal estão fixados no primeiro comentário. Obrigado pela sua atenção. Eu estou orando por você. Toda semente plantada aqui terá uma colheita abundantemente maior. Em nome de Jesus eu declaro isso. E agora, continue com o vídeo. Quando oramos pela ressurreição e quando paramos de orar? Esta é uma pergunta diferente das perguntas acima, pois não é uma pergunta referente à vontade de Deus, mas ao estado da pessoa que está orando pela ressurreição. A pessoa que faz essa pergunta já sabe que Deus quer ressuscitar os mortos, mas está tentando aprender como fazer isso na prática. Por exemplo, tivemos famílias contatando a equipe de ressurreição de mortos em absoluto desespero e tristeza meses após a morte da pessoa. O corpo é enterrado ou cremado a essa altura. E a família quer que oremos pela ressurreição. Deus é capaz de ressuscitar qualquer pessoa, independentemente de quanto tempo ela esteja morta. Estar morto por 50 anos não é muito tempo para Deus ressuscitar uma pessoa.
Ela pode ter sido enterrada por anos, pois Deus ressuscitou muitas pessoas que estavam mortas e enterradas. Mateus 27, versículos 52 e 53. Os ossos de Eliseu ressuscitaram um homem quando seu corpo morto foi jogado no túmulo dele. Se isso não desafia sua visão de até onde Deus irá para ressuscitar os mortos, usando os mortos para ressuscitar os mortos, não sei o que fará. Apoiamos as pessoas que desejam orar com fé dessa maneira, mesmo que pareça estranho. Por quê? Porque nada é impossível para Deus e não vamos dizer a alguém que está esperando por um milagre que Deus não pode fazer o que eles estão orando. Ao mesmo tempo, devemos orar a partir de um lugar de vitória e fé. Orar desde que se tenha fé para isso. Uma vez passado esse lugar, você pode começar a orar até a incredulidade, até mesmo a ofensa. Se você se encontrar discutindo com Deus, talvez queira dar um tempo para isso. Quando nos vemos implorando ou discutindo com Deus, é muito provável que não estejamos em um lugar de fé. Podemos até ter nos ofendido com Deus sutilmente. Devemos lembrar que Ele já está do nosso lado e quer trazer vida à pessoa, mesmo que ela não esteja sendo ressuscitada. Quando chegamos a um lugar de frustração e não de fé, precisamos fazer uma pausa na oração e receber de novo o amor de Deus, para que estejamos de volta ao coração de Deus por nós. Uma vez que fazemos isso, a ofensa sai e a fé se renova. O paradoxo da fé é saber o que Deus quer em uma situação, embora a situação possa não mudar quando você ora. Você pode desistir e mudar de ideia sobre o que Deus quer porque a situação não está melhorando, ou você pode permanecer na fé, independentemente das circunstâncias. A verdadeira questão é continuar crendo que Deus é bom, mesmo quando as coisas ruins persistem. As famílias, às vezes, estão ansiosas para orar pela ressurreição de seus entes queridos depois de serem cremados ou enterrados. Não há nada de errado com isso. Na verdade, é a vontade radical de Deus. Ao mesmo tempo, a família precisa governar suas emoções e saber quando não é saudável continuar orando pela ressurreição. Por exemplo, minha mãe ainda tem as cinzas de meu pai e, embora eu saiba que Deus quer que eu tenha um pai, não oro sobre as cinzas de meu pai para que ele ressuscite. Por quê? Porque há uma suspeita sorrateira em meu coração de que não seria saudável para mim fazê-lo. Abracei dolorosamente um paradoxo e, ao fazê-lo, continuo firme na fé. De agora em diante, tenho canalizado minha dor em uma raiva que direciono ao diabo, na esperança de que, através do fogo que Deus me deu, referente à ressurreição dos mortos, outros possam ser poupados da dor que eu experimentei. Quando uma família começa a sentir que, para sua própria saúde, eles precisam parar de orar pela ressurreição, nesse ponto, a família deve mudar para gratidão e alegria ao Senhor, até mesmo louvor, pelo fato de que seu ente querido está no céu. Se o falecido não era suspeito de ter conhecido Jesus, descansamos na verdade de que o Senhor é um juiz justo e extremamente gracioso, e que Ele será graciosamente justo com seu ente querido. Se você não é amigo ou membro da família daquele que morreu, também pode se perguntar por quanto tempo deve orar pela ressurreição. Alguns ministérios oram e jejuam até que a pessoa esteja no túmulo, o que pode levar dias, enquanto alguns ministérios oram por 1 hora ou menos. A equipe de ressurreição de mortos não tem uma quantidade definida de tempo que oramos ao tentar ressuscitar os mortos. Às vezes, jejuamos e oramos por 4 dias seguidos, enquanto outras vezes temos apenas 1 hora com o corpo para orar. Ressurreição de mortos não é tanto uma fórmula a ser seguida, mas sim exercer e liberar o Espírito Santo. Se sentirmos que estamos começando a ficar parados, fazemos uma pausa e deixamos nossa fé e nosso corpo se recuperarem. A ressurreição de mortos não é uma atividade de esforço, mas de descanso, paixão, paz e alegria. É a vontade de Deus ressuscitá-los, mesmo eles não sendo cristãos? Deus deseja que ninguém pereça. Ver 2 Pedro 3, versículo 9. Você pode aplicar este versículo à salvação, em que Deus deseja que todos sejam salvos, mas também pode ser aplicado à ressurreição dos mortos.
Deus deseja que todos experimentem a vida, seja a nossa vida natural ou o nosso céu vivo na eternidade. Ele deseja que todos venham a conhecer seu amor. Por que deveríamos supor que Deus não ficaria ainda mais quebrantado com a morte de um incrédulo antes da hora do que um seguidor de Cristo? Assim como o céu se regozija quando um pecador se arrepende, o céu fica com o coração partido por causa de um pecador que morre sem receber o dom do amor de Deus em Jesus. Houve muitas histórias de pessoas que morreram sem conhecer Jesus, tiveram encontro enquanto estavam mortas e foram ressuscitadas. Quando ressuscitaram, ou já estavam salvas, ou queriam saber como poderiam ser salvas. Ninguém está longe demais para Deus salvar. Se Deus pode ressuscitar e salvar um feiticeiro que amaldiçoou a Deus momentos antes de morrer, certamente Ele gosta de ressuscitar os incrédulos. Como você pode dizer que Deus não levou meu ente querido, mas sim que o inimigo levou? Vamos lá. Meu pai morreu aos 50 e poucos anos de ataque cardíaco. Quando aconteceu, eu apenas presumi que Deus era aquele que havia levado meu pai. Eu pensei isso em grande parte por causa da minha visão da soberania de Deus na época. Curiosamente, me confortava pensar que Deus era o responsável. De alguma forma, isso me fez sentir que tudo o que acontecia na vida era parte de um plano divino que trabalharia para o meu bem no final, mesmo que eu não entendesse no momento. No entanto, sinônimo de que o Senhor foi quem levou meu pai foi o fato de que minha mãe agora era viúva. Meus filhos nunca teriam avô. Minha irmã e meu irmão perderiam a orientação, o amor e a segurança que vem de ter um pai, assim como eu. Esses fatos me fizeram buscar mais profundamente a Bíblia e comecei a encontrar respostas para as minhas dúvidas e dores. Lembro-me de sentar com minha mãe 4 anos depois que meu pai morreu e dizer a ela que não tinha mais certeza de que tinha sido Deus quem tirou a vida do meu pai. Você pensaria que isso seria uma boa notícia, mas ela começou a chorar. Essa mudança de pensamento, quando você finalmente está entendendo algo que já está além de sua compreensão, é perturbadora e assustadora. Não é fácil alterar sua compreensão das circunstâncias quando você não foi ensinado corretamente desde o início. Levamos anos para minha mãe e eu desaprendermos os ensinamentos que havíamos recebido anteriormente, mas finalmente chegamos a um ponto em que poderíamos abraçar plenamente a bondade de Deus sem ter crenças contraditórias ao mesmo tempo. De forma alguma pretendo ser insensível à dor e à perda de alguém declarando a verdade. Eu, pessoalmente, conheço o estado de fragilidade emocional de uma pessoa depois de perder um membro da família. E, se você perdeu um ente querido, eu sinto muito. O que estou comunicando nesta sessão não é para desmoronar seu mundo frágil, sem coração, mas para curar seu coração em relação a Deus e te tornar forte novamente. Pode haver uma quebra inicial de seu antigo paradigma, mas o quadro geral se tornará mais claro e palatável à medida que a fé entrar na equação. A fé traz cura não apenas ao corpo físico, mas também mental e emocionalmente quando integrada à nossa teologia corretamente. A teologia, que não é prejudicial, sempre envolverá fé. Então, como posso dizer que Deus não levou o seu ente querido, mas que o inimigo o fez? Bom, não fui eu quem disse isso. Foi Deus. Jesus deixou claro em João capítulo 10, versículo 10, que o inimigo é aquele que tira a vida das pessoas. O ladrão vem para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Pode ser difícil de digerir no começo, mas Deus não levou seu ente querido. É isso mesmo. Deus não levou seu ente querido. Foi o inimigo quem levou. Jesus rapidamente se recuperou da morte de João Batista, não porque ele a ignorou ou enfiou sua realidade nos recessos de seu coração, mas porque ele tinha um paradigma de Deus que o ajudou a lidar com isso de maneira eficaz. Seu paradigma não levou a atribuir ao Pai
a responsabilidade pela morte de João, porque ele entendia que o pai não era responsável. Ele não apenas continuou, mas foi instigado com mais paixão para destruir o inimigo. Você descobrirá essa mesma expansão do fogo de Deus em sua vida se culpar o inimigo e não o pai pelas coisas que roubam, matam e destroem em sua vida. Algo que você descobrirá ao orar para que os mortos sejam ressuscitados e os enfermos sejam curados é que sua cura será encontrada em você trazendo a outros a cura deles. A dor da perda que você sente é melhor medicada fazendo o trabalho do reino. Através da restauração de seus entes queridos, você encontrará cura para sua dor de perder um ente querido. A perda e o ataque à nossa vida devem nos forçar ainda mais a servir ao Rei, em vez de nos paralisar com a dor. Mas Deus não contou nossos dias? Algumas pessoas acreditam que Deus conta os nossos dias e que quando morremos era simplesmente o nosso tempo definido de partirmos, como se ele tivesse o número de nossos dias mapeado e nada pode estender nossa vida além dessa quantidade de dias soberanamente apropriada. É verdade que Deus contou os nossos dias, mas essa afirmação não se refere a um limite de vida que Deus colocou sobre cada um de nós, mas sim uma afirmação que fala do conhecimento amoroso de Deus. Assim como ele sabe o número exato de cabelos em sua cabeça, ele conhece todos os dias de sua vida, os dias que você já viveu e os dias que estão no seu futuro. Ele conhece cada detalhe de cada dia que você viveu e viverá. Ele está profundamente familiarizado com tudo sobre você. Ele conhece você. Deus contando nossos dias tem a ver com Deus conhecendo você, e conhecer você tem tudo a ver com amar você. Deus nunca limita a vida, mas a dá em abundância. Se alguém morre, a vontade de Deus foi violada e seu plano completo para a vida de uma pessoa não aconteceu. Deus sabe o grande número de dias que podemos viver na Terra, e esse número é muito maior do que qualquer homem já viveu, mesmo aqueles que viveram antes do dilúvio. Isso te surpreende? Você acha que Deus contou os dias de milhões de bebês abortados? Que eles foram criados com um destino escasso de viver no útero e depois morrer? Ou o plano de Deus para suas vidas foi drasticamente interrompido? A morte é uma realidade, gostemos ou não. Levante-se e faça algo sobre isso. Outro versículo que as pessoas gostam de carregar em face do poder da ressurreição é Hebreus 9, versículos 27 e 28, assumindo que isso prova que o homem deve morrer em vida. Mas este versículo prova exatamente o oposto. Assim como o homem está destinado a morrer uma vez e depois disso enfrentar o juízo, assim também Cristo foi sacrificado uma vez para tirar os pecados de muitos, e ele aparecerá segunda vez, não para levar o pecado, mas para trazer salvação aos que o esperam. Este versículo está dizendo que, ao nascer, o homem está destinado a morrer por causa do pecado inerente em que todo ser humano nasce. Mas quando uma pessoa recebe o sacrifício de Jesus, que tira o nosso pecado, o castigo do pecado, a morte, é removido. Este versículo não prova que a morte é um evento impossível de se evitar na vida, um evento comissionado por Deus, mas que Jesus venceu a morte. Jesus nos libertou do castigo que o pecado traz, do inimigo, a morte. Se todo homem está destinado a morrer, então o que dizer de Enoque, Elias e Jesus? Eles foram levados para o céu de várias maneiras que não envolviam a morte. Como posso orar pelos mortos? Para você orar pelos mortos, você precisa encontrar alguém que morreu. Isso não é fácil nas nações ocidentais por causa da maneira como tratamos os mortos. Em outras nações, o corpo fica com a família até ser enterrado, aberto para o público ver a qualquer momento. Mas nos Estados Unidos da América e em grande parte da Europa, é uma questão muito sensível que ocorre atrás de portas trancadas e burocracia. Praticamente você pode querer começar a construir um relacionamento com seu agente funerário ou legista local. Pare em acidentes de carro e ofereça-se para orar por qualquer um que tenha sido ferido ou morto. Mantenha-se disposto
para qualquer pessoa que morra em sua família ou amigos. Contanto que você busque ressuscitar os mortos pela fé e honrar os outros, provavelmente terá a oportunidade de orar para ressuscitar os mortos. Tenha uma persistência em seu espírito, uma perseverança para ressuscitar os mortos, e isso será inevitável. É estranho a frequência com que as situações se apresentam quando temos os olhos abertos para a ilegalidade das pessoas que morrem ao nosso redor. A luz se acende e perscrutamos o horizonte em busca de oportunidades para semear vida abundante em vez de aceitar o que parece impossível de mudar. A razão pela qual a maioria de nós não orou para ressuscitar os mortos é porque nunca tentamos. Deus te dará oportunidades. Apenas esteja pronto quando vierem, atiçando o fogo interior. Algumas pessoas não gostam que eu realmente procure oportunidades de orar pelos mortos. Mas você não vai ressuscitar os mortos até que você ore para que os mortos sejam ressuscitados. Para ressuscitar os mortos, você tem que encontrar alguém que está morto. Você não está procurando um cadáver. Você está procurando alguém para ressuscitar. Aqueles que ressuscitam os mortos não estão animados com a morte, mas com o fato de que Jesus veio para dar vida abundante e que eles são instigadores comissionados dela. Se alguém morrer e for levado para uma funerária local, honre e respeite a família, pedindo permissão para orar pelo falecido. A honra não é apenas a maneira como o reino de Deus funciona, mas também te ajudará a ganhar o favor da família para que você possa orar para ressuscitar os mortos. Na América, normalmente você deve ter a permissão da família para orar sobre o corpo. Então honre a família. Seja gentil, mas honesto. Você é chamado para ser Cristo para os outros. Jesus era compassivo, mas possuía poder para mudar as circunstâncias. Ele era sensível àqueles que estavam passando por perdas. Mas Cristo nunca permitiu que sua compaixão fosse a última coisa que ele deixou em uma pessoa. A compaixão de Jesus sempre o levou a uma manifestação de poder. Quando você for orar para que os mortos sejam ressuscitados, lembre-se de que você está lá para ressuscitar os mortos, não para contribuir para a tristeza. Tristeza e pesar de sua parte é ilógico se você está lá para ressuscitar os mortos, porque se você estiver cheio de fé e crer que o falecido está prestes a ser ressuscitado, você estará cheio de alegria. O luto é um sinal de que uma pessoa aceitou as circunstâncias como imutáveis, antecipando assim a perda em vez de ganhar a vida. Em outras palavras, a dor no contexto errado é um sinal de incredulidade. A família está olhando para você pelo poder de Deus, então você deve ter fé quando eles não têm. Embora a natureza da fé no contexto do luto pareça insensível e impetuosa, a família não precisa de um tapinha nas costas, mas do poder milagroso de Deus que muda circunstâncias impossíveis. Certa vez, recebi um telefonema de um homem e uma mulher desesperados que tinham acabado de dar à luz um bebê morto. Eles sabiam que o bebê estava sem vida semanas antes, mas fizeram um parto na esperança de que Deus fizesse um milagre. O pai estava chorando enquanto segurava o corpo do bebê, enquanto eu estava no telefone com ele. Nós orávamos juntos pela vida da ressurreição e ele examinava o bebê em busca de sinais de vida. Para dizer o mínimo, foi muito intenso. Este homem continuou dizendo: "Ela é tão bonita, tão bonita." Minha própria esposa estava prevista para dar à luz qualquer dia com nosso filho Jacob. Então, eu me compadecia muito com a situação desse homem. Eu me peguei chorando enquanto orávamos, dominado por sentimento de ódio ao diabo e horror absoluto de imaginar minha própria esposa e bebê na mesma situação. O bebê não foi ressuscitado e os pais tiveram que enterrar a filha. Percebi mais tarde que minha capacidade de ter empatia com o pai não o ajudou em nada. Ele me ligou porque precisava falar com alguém cheio de fé, e eu não fui esse alguém para ele. Quando as pessoas perdem um ente querido, mesmo que não digam, estão procurando alguém que seja militante na fé, alguém que veja as coisas drasticamente diferentes de si mesmas, alguém ofensivamente cheio de fé.
Elas estão procurando alguém que é violento na fé. Não estou endossando uma atitude sem coração em relação às famílias que estão passando por perdas, mas digo que somos chamados a ser um farol de luz e esperança para aqueles que estão presos em situações impossíveis. Eles estão esperando que você tenha fé, não mais tristeza. Jesus chorou no túmulo de Lázaro por causa da incredulidade das pessoas ao redor, não porque Maria estava com o coração partido. Eu me sinto mal por não ter orado para que meu ente querido fosse ressuscitado. Não sabia que eu poderia fazer isso. Muitas pessoas, ao ouvirem a mensagem da ressurreição dos mortos, realmente sentem remorso, condenação e até vergonha, porque podem não ter orado para que seus entes queridos fossem ressuscitados no passado. Elas percebem que a ressurreição dos mortos é uma realidade e que se elas tivessem orado por sua ressurreição, o ente querido poderia estar vivo hoje. Se você luta contra o remorso, lembre-se de que o remorso não existe no reino. Deus não retrocede a história para ver como as coisas poderiam ter ocorrido melhor se alguém tivesse um desempenho melhor, e nem você deveria. Deus não te considera responsável pelo que você não sabia, e não a condenação para aqueles que estão em Cristo. Romanos capítulo 8, versículo 1. Não permita que a condenação te acuse, pois Deus não te acusa. Agora você sabe, então ore para ressuscitar os mortos quando tiver a chance. Apenas pegue a partir daqui e vá em frente. Deixe o que ficou para trás e siga em direção a Cristo. E se você orar e os mortos não ressuscitarem, lembre-se de que Deus se agrada somente pela fé, e você orar pelos mortos é um exemplo de sua fé. Portanto, Deus se agrada de você por apenas tentar ressuscitar os mortos. Ele não é um Deus de desempenho. Como devemos orar para ressuscitar os mortos? E se eles não ressuscitarem? Você pode estar se perguntando como orar quando tiver a chance de orar pelos mortos. A equipe de ressurreição de mortos não tem uma fórmula. Nós apenas convidamos o Espírito de Deus para a situação e então fazemos o que Deus diz para fazer. Tente não ter fórmulas na oração. Você não tem uma fórmula definida ao falar com seu amigo ou cônjuge, então por que você faria isso ao falar com Deus? Apenas faça como você o vê fazendo e ore a partir de um lugar de fé. Se você deseja ressuscitar os mortos e fazer parte de um grupo de pessoas que pensam da mesma forma, entre em contato conosco para iniciar sua própria equipe de ressurreição de mortos. Deus está começando equipes em todo o mundo, levantando pessoas que desejam sair da plenitude de nosso comissionamento como crentes. Quanto à pessoa não ser ressuscitada imediatamente, viemos de uma postura que você deve continuar crendo pelo período que for. Milagres nem sempre são instantâneos. Às vezes, eles serão ressuscitados depois que você sair. E como Jesus ressuscitou Lázaro de um túmulo, não achamos que seja demais continuar crendo na ressurreição da pessoa depois de um longo período de tempo. Por fim, descobrimos que a fé se encontra no meio de um paradoxo, não na manifestação de um milagre. O paradoxo é o conhecimento da vontade de Deus em uma mão e as circunstâncias inalteradas na outra. Fé é quando você é capaz de segurar ambos firmemente em suas mãos ao mesmo tempo, reconhecendo plenamente sua existência, sem permitir que a realidade de um anule o outro. Se você for capaz de fazer isso, o resultado é que você sempre ficará encorajado e, eventualmente, a manifestação de um milagre. Que impacto, né? Bem impactante esse trecho do livro, Como Ressuscitar os Mortos, ainda mais num momento como esse em que estamos vivendo, onde a gente sabe o que o grupo Hamas fez ali em Israel. Mas isso, é claro que abrange toda a nossa vida. Eu sei que muita gente que chegou no canal recentemente nunca ouviu esse audiolivro, então eu quero te convidar a escutar esse audiolivro. Escute ele do começo ao fim, do primeiro ao último capítulo. Vai ser uma bênção para você, eu tenho certeza, e com certeza isso vai mudar sua visão sobre a morte, sobre a vontade de Deus e sobre a sua missão. Uma das suas missões, que foi ordenada por Jesus, é ressuscitar os mortos. Fique na paz.
Que bom que você chegou até o final. E aí, já conferiu sua inscrição no canal? Já ativou o sininho? Se você ainda não é inscrito, não perca o seu tempo e se inscreva agora. Também deixa o seu like porque isso ajuda muito o canal e faz com que esse conteúdo alcance mais pessoas. Obrigado pela sua presença aqui e até a próxima. Tchau!